Gente, cinema tá fazendo falta, porém a Netflix tem coberto bem essa falta com filmes de ação estrelados por vencedores do Oscar, e essa semana teve mais um. Power chegou ao serviço de streaming no último final de semana e é sobre ele que a gente conversa hoje. Bora lá? Sejam muito bem-vindos ao Aquele Filme, meu nome é Alex Costa e aqui a gente fala não só sobre aquele filme que acabou de sair, mas sobre cinema no geral. Então se você gosta de filmes, já se inscreve no canal, ativa o sininho porque toda semana tem conteúdo novo pra você aqui. Mas sobre o que é o tal Power ou Project Power, como eles chamam lá fora? O filme se passa em New Orleans e ele conta a história de uma nova droga que te dá superpoderes por 5 minutos. Essa droga começa a se espalhar por toda a cidade e vira um problema não só para a polícia, mas também para um misterioso investigador, interpretado pelo Jamie Foxx, que tem suas razões pessoais para estar atrás da fonte dessa droga. Pareceu um pouco óbvio o que eu contei, e realmente é. É um plot bastante simples, mas ele é muito bem desenvolvido. O roteiro do Madison Tomlin desenvolve um mistério interessante de acompanhar que te prende, consegue contar a história por 3 pontos de vista diferentes, e ainda assim conseguir fazer sentido, amarrar tudo de um jeito legal. Esse é o primeiro roteiro dele, então assim, ele já mandou muito bem pra quem tá começando. Mandou tão bem que o próximo roteiro dele é do novo filme do Batman, com o Matt Reeves e com o Robert Pattinson no papel do Batman. Eu espero que o auxílio do Matt Reeves também dê pra ele um pouquinho de apoio na questão do terceiro ato, porque sim, é aquele tradicional problema. Concluir filmes é difícil, concluir filmes de ação é difícil, e aqui não é que não funciona. Só cai dentro do óbvio, só cai dentro do muito apressado. É aquele famoso, passei 2 atos contando uma história, no terceiro lembrei que tem que concluir tudo, faço tudo depressa. Falhei um pouquinho no roteiro. Porém, o que o Madison Tomlin tem de novato, o Henry e o Ariel têm de experientes, são os diretores do filme. É uma dupla que já dirige e junta há bastante tempo, e a experiência deles é evidente no filme. O filme é extremamente bem dirigido, ele é um filme bonito, ele é um filme bem filmado. Sequências de ação deles são bem resolvidas, por mais que elas talvez sejam poucas. Aquela famosa estratégia para dar uma contida no roteiro. Mais diálogo, menos ação, mas quando elas acontecem de forma interessante e elas estão distribuídas entre o filme de forma que ele não fica monótono. Ele cumpre seu dever de filme de ação. E voltando um pouquinho no roteiro do Madison, ele desenvolve muito bem também a questão de como a droga funciona. E os diretores resolvem isso muito bem visualmente. Eu gosto muito, por exemplo, como não se sabe muito sobre a droga, não se sabe muitos efeitos colaterais, mas é muito visível quem abusou dela, fisicamente falando. O que nos leva a outra qualidade do filme. O filme tem efeitos especiais muito bons, até acima da média, para um filme de streaming, para um filme de Netflix, por mais que ele ainda seja um filme de Netflix. Todas as sequências de ação, inclusive, salvo por uma, dependem muito de efeito especial, afinal de contas, é sobre uma droga que dá superpoderes, então assim, essas cenas requerem efeitos especiais dignos de filmes de super-herói, porém eles conseguem entregar, salvo por uma que eu vou falar mais pra frente. Então, como os diretores são experientes, o elenco também não é de novatos. Jamie Foxx é um ganhador do Oscar, tá aí fazendo uma performance excelente, mas a gente cai naquela coisa do é claro que você está fazendo uma performance excelente, você é um excelente ator. Não tem nada no papel que o desafie. É um papel bem padrão, do protagonista homem do filme de ação. Bem padrão. Joseph Gordon-Levitt, maravilhoso também, que também é excelente, que também é muito experiente, então não é surpresa, tá tão bem. Tem um pouquinho mais para trabalhar, o personagem dele tem um pouquinho mais de personalidade, é um pouquinho mais daquela região, porque ele é o policial que é da cidade. Mas ainda assim não dá pra dizer que é um papel que, nossa, pediu pra ele fazer coisas que a gente não viu ele fazendo antes. Não. Também tá dentro do escopo do que ele já fazia e não é surpresa ele tá fazendo bem. Quando a gente chega na Dominique Fishback, que é a novata da história, aí sim. Ela é muito boa, ela é muito carismática, ela tem um perfil que foge do estereótipo de como atrizes negras são escaladas no cinema, o que é excelente, mostra um avanço nesse tipo de casting, e ela se sai muito bem contra o Jamie Foxx. Você ir contra um ator do Oscar e conseguir trabalhar no level dele é bastante surpreendente. E eu gosto também como ela é convincente nas situações. Ela nunca parece aquela personagem que sabe o que está fazendo, que está acostumada com aquilo, não. Ela enfrenta a coisa como novidade, você se convence que ela está ali enfrentando algo completamente fora do dia a dia dela. Quem também está no filme é o nosso Rodrigo Santoro, que aí já é mais experiente, é sempre excelente, mas eu preciso dizer que aqui, justo nosso, me incomodou um pouquinho.
A performance dele é absolutamente exagerada. Ela começa num tom e ela vai ficando exagerada à medida que o filme vai se passando. Eu não entendi porquê. E sem querer dar spoilers do filme, mas eles meio que desistem dele como vilão. Ele começa proposto como vilão principal, mas aí no meio do caminho desistem disso, o que infelizmente nos leva à cena de ação com CGI ruim, que eu falei um pouquinho antes. A cena final dele tem um CGI terrível. Terrível, não funcionou em nada. E ali o filme se complica porque ele desiste dele como vilão e vai ter que apresentar outros com o filme já em mais da metade. Isso foi um erro de roteiro, isso foi um erro de direção, e eu acho que talvez seja um erro de atuação, porque ele não ia sustentar como vilão até o fim do filme. Porém, como nós estamos falando de um filme de streaming, de um filme de Netflix, eu ainda acredito que o Power ele traz entretenimento suficiente. Ele cumpre as obrigações dele, ele dá um passo adiante, assim como o Old Guard dava um passo adiante, Resgate dava um passo adiante, ele também dá. Ele apresenta um valor de produção que é novo, é acima do que Netflix vinha entregando. Mostra que o investimento deles em filmes está aumentando e que eles podem se arriscar mais a fazer esses blockbusters, o que Power quase é. E é por isso que eu acho que Power vale o seu tempo, vale o seu investimento ali no filme de final de semana. Mas e você? Já assistiu Power? O que você achou do filme? Você gostou? O que você tem achado desses novos filmes do Netflix? Me conta aí nos comentários, vamos continuar a conversa e semana que vem eu tô de volta. Tchau, tchau.